Salve curveiros, firmeza! Qual é o seu carro dos sonhos? O meu é o Dodge Viper. E neste vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes dele. Externo, interno, motor. Vou contar bastante curiosidades, nós vamos dar um belo de um rolê nele. Se inscreve no canal Curva 1 e deixa o seu like para você acompanhar todos os nossos vídeos. E quer ganhar um dos carros nossos? Basta você acessar o link da descrição do vídeo ou mirar a câmera do seu celular no QR Code. O quão espetacular é esse carro. E ao vivo, então, a gente consegue se apaixonar muito mais, conhecendo os detalhes. Se no videogame ou na revista a gente se apaixonou lá atrás, imagine agora que vocês vão ver cada coisa que ele tem que faz dele único. E esse carro só tem um propósito: performance. Então ele tem que ser o mais básico possível, só entregar muita força. E realmente assustar quem está pilotando e assustar mais ainda quem está do lado do passageiro. Final da década de 80 e homenagem da Chrysler para o Shelby Cobra foi o Dodge Viper. Eles não poderiam usar o nome Cobra, então eles testaram vários nomes e acabaram achando a Víbora. E eles conseguiram fazer uma releitura animal do Shelby Cobra. Muita força, 2 assentos e muito medo envolvido na hora de acelerar o carro. E se vocês notarem muito bem a frente do carro, ela é literalmente a cabeça de uma víbora. Essa parte, com uma parte em cima dos olhos, o nariz. A grade da frente, presente em todos os Dodges, encaixou muito bem na frente do Dodge Viper. A gente vê bastante essa cruz da Chrysler nos Dodge Dakota, Dodge Ram e vários outros Dodge, mas aqui no Viper realmente ficou muito bacana. E é a boca da cobra. Então a gente não encontra muitos logotipos da Dodge, muito menos da Chrysler nele. O que a gente encontra aqui na frente é um logotipo animal, que é a cabeça de uma víbora, com a boca bem aberta mostrando as presas. E a textura desse logotipo é literalmente a pele de uma cobra. E a primeira coisa que você nota no Dodge Viper é sem dúvida o visual dele. Lateral muito grande, é um carro muito largo, muito parrudo, é literalmente um muscle car, só que em forma de super carro. E ele é tão básico que a gente não acha detalhes como, por exemplo, vidros nas janelas ou até maçanetas. Na lateral do carro a gente encontra esse logotipo, que é quase da cor do carro, é um pouco mais claro, posso dizer até que é um laranja, RT10. Racing Technology 10 de 10 cilindros. Esse Viper é 1993. É o segundo ano do Viper, ele foi lançado em 92. É basicamente um Viper de primeira geração. Mas vocês podem notar que aquelas rodas esfirra já não estão mais nesse carro. Estão essas rodas raiada e 5 aros. Qual que é a sua roda favorita? De qualquer forma, aqui nós estamos calçados em pneus Toyo R888, 275/35 aro 18 e na traseira 335/30 aro 18. É uma chulapa muito grande. E Toyo, vocês sabem, né, que é um pneu muito bom. Esse aqui não deve estar na melhor vida dele, é um pneu de 2014. Você pode encontrar pneus para o seu carro no site da Pneu Store usando o cupom CURVA1 com muito desconto. Lembra que eu falei para você que esse carro é da Dodge, que era da Chrysler? Aonde que você vai colocar um logotipo da Dodge ou da Chrysler aqui na traseira? Olha essa traseira, que coisa maravilhosa. Então o que foi feito? O logo do Viper, o mesmo que está lá na frente aqui atrás, e aqui no para-choque nós podemos ver bem pequenininho escrito Dodge e do outro lado escrito Viper. Curioso, né? Mais um detalhe, a chave. A chave tem o logotipo da Chrysler. Vamos abrir o porta-mala aqui para ver o que tem aqui dentro? Abrimos o porta-mala. É claro que ele não tem os amortecedorzinhos, ó, ele acaba caindo. Ele tem uma vareta, igual a vareta que a gente encontra para subir o nosso capô. E aqui a gente vai encontrar um pacote com o teto e as janelas. E pasmem, por incrível que pareça, esse carro vem sim com um macaco. E tem um step aqui também. Olha que legal as instruções aqui de como levantar o carro para trocar um step ou fazer qualquer outra coisa.
tem o passo a passo, ele tem aqui umas imagens de como fazer isso e deixa bem claro, não funcione o carro em cima do macaco. Por que será, hein? Antes da gente mostrar o motor e dar um rolê com o carro, a gente tem que ver a parte da interna, né? E eu vou mostrar os detalhes desse carro básico. Caião, como que entra no Viper sem maçaneta? Você tem que enfiar a mão por dentro, cuidado com a perna para você não se queimar, porque o escapamento está aqui, achar a maçaneta e abrir o carro. O curioso é que esse carro tem uma trava nas portas, mas essa trava não serve de nada, porque para você acessar a maçaneta você tem que já entrar dentro do carro. O carro não tem vidro, então para que isso? Agora para entrar no carro, vou posicionar o pé aqui e vou pôr o outro pé lá longe. Entrou? Cuidado com a batata da perna para não se queimar no escape. Beleza. Parece mais difícil, na vida real é mais fácil. Bem, aqui agora no cockpit da Víbora tem muita coisa interessante que a gente pode notar. A primeira coisa é como o carro é apertado aqui dentro. O habitáculo dele, ele literalmente veste você muito bem. Os bancos são bem confortáveis, eles são bem macios, só que tem um console central muito grande. E tipo, não tem nada de portinha, não tem nenhuma utilidade esse console central. Eu acredito que o câmbio cardan deve passar aqui, né? As duas únicas portinhas que esse carro tem é o cinzeiro e o porta-luvas. Então se você quiser guardar alguma coisa no carro, tem que ser em uma dessas duas coisas. Uma outra coisa interessante é a posição dos pedais. Como no Chevette a gente dirige meio que assim e o volante torto, no Viper o volante é retinho, bem no centro aqui. Na verdade, um pouco mais para a direita. Só que os pedais são todos para a esquerda. Muito curioso. Então a embreagem é lá no canto, o freio é aqui e o acelerador é no meio do volante. O freio de mão dele é um posicionamento bem diferente, bem estranho. Ele é muito longe, né? O posicionamento do câmbio é bom. E ele é para você. Então a primeira marcha, olha só como que ela entra bem rente aqui, ó, a esse buraco. Segunda marcha também. A terceira, ó, você empurra para frente, ele parece que entrou primeira, mas é terceira. Aí quarta e quinta. E sexta. E a ré é só mandar lá longeão. Entrou ré. Legal, né? Muita gente fala que esse carro ele erra marcha fácil, talvez por causa que torce bastante. Eu perguntei para o Silvinho, pro dono do carro, ele falou que nunca aconteceu com ele. Aqui no canto esquerdo a gente tem o velocímetro, que marca 290 km por hora ou 180 milhas, e está marcando míseros 21 mil milhas, que dá um pouco mais de acho que 30 mil quilômetros. E está deixando bem claro ali embaixo, você só coloca gasolina Premium. Aqui no canto direito a gente tem o conta-giro, é um motor bem grande, então ele não chega a girar muito, né? O headline chega lá em 6.000 giros, o amarelinho já começa em 5,5. Aqui a gente tem temperatura da água em Fahrenheit, pressão de óleo, aqui a gente tem combustível e aqui a gente tem voltagem da bateria. Esse carro é um 93, então ele tem esse console preto. O 92 é todo cinza, esse aqui é mais bonito. Vocês podem notar o quão básico ele é, porque ele tem bastante parafusos expostos aqui na parte do painel. Fica sendo uma coisa bem rústica mesmo, essa é a palavra. Aqui na lateral a gente encontra esses dois alto-falantes e na porta também, um bem pequenininho aqui e um maior aqui embaixo. Na porta, a gente nota que é literalmente um carpetão. Olha que legal. E se eu apoiar o braço aqui, eu vou queimar o meu cotovelo. Então tem que tomar bastante cuidado com isso de novo. Bem, vamos lá para o lugar mais legal do carro, a frente.
Mas caso você esqueça e queime a sua perna, fique tranquilo. Muita gente já queimou também. E aí a próxima vez que você for andar no Viper, dá uma lida nos avisos que estão aqui na porta. Exatamente, aqui está escrito, ó, escapamento quente, embaixo da porta. Evite contato com essa área. E aqui em cima tem um aviso que dá mais medo ainda. O suporte em cima dos assentos não é um Santo Antônio de verdade. Esse é um veículo aberto. Dirija com cuidado. Ou seja, isso daqui não é um Santo Antônio de verdade, é fibra de vidro. Esse carro, a única estrutura dele são as longarinas. Por isso que ele tem a fama de ser um carro assassino. Isso mudou bastante no Viper de segunda geração, principalmente no GTS, que tem um teto rígido. Então agora, para a gente abrir o capô é muito fácil. Eu vi no YouTube como é que faz. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar de novo no carro. A gente toma cuidado de novo para não... Não precisa entrar no carro. Por quê? Porque a gente vem aqui na frente do carro, exatamente aonde é o Chevette, só que o Chevette tem que apertar lá dentro. A gente vem aqui e a gente vai achar uma alavanca. Uau! A gente vem aqui agora, aonde é o Chevette também, a gente vai apertar esse... Na verdade a gente joga... A gente aperta... Não. Espera. Viram como é que é fácil? Muito fácil. Agora a gente vem aqui na frente, bem no meio, porque o carro é inteiro de fibra de vidro. A gente não pode entortar nada, nem amassar nada. E levanta. Vocês não fazem ideia do sentimento que foi isso aqui. Que delícia, cara. Que animal. Bem, agora ele com o capô aberto a gente consegue notar o que tem aqui dentro. Mas eu já adianto para vocês. Tá vendo essas duas saídas de ar? Essas duas saídas de ar, infelizmente, são falsas. As únicas saídas de ar verdadeiras são essas laterais. Se a gente olhar aqui dentro, nós vamos notar que do lado esquerdo está tampado e o lado direito, ele realmente está aberto, mas ele dá num vaporizador, alguma coisa que joga ar lá dentro. O que me interessa está realmente aqui. Eu estou sentindo o bafo quente desse V10 8.0 de 400 cavalos e 63 quilos de torque. Isso daqui, curveiros, quando saiu na época, era espetacular. Era um dos maiores motores já colocados num carro de produção. E ainda mais na época que tinha bastante carro já turbo saindo, era um tapa na cara da sociedade ecologicamente correta. Embora esse seja um motor com uma concepção antiga, comando no bloco, 2 válvulas por cilindro, não é o motor de caminhão que o pessoal vive falando aí. O motor que foi usado como base, de fato, era o motor dos caminhões 6 litros, que não tinham nem 200 cavalos. Mas ele foi desenvolvido em conjunto com a Lamborghini. E daí surgiu o bloco de alumínio do Viper, que depois teve a sua cilindrada aumentada. Na segunda geração já vieram seus 450 cavalos, depois 500, depois 600, depois 640. Mas aqui é onde tudo começou. Aqui é onde realmente Carroll Shelby ficou muito feliz. Vem mais um pouquinho perto aqui, que eu quero te mostrar alguns detalhes curiosos desse carro. Cuidado com o escape, tá? Por favor, não vai queimar a perninha. Olha só, nós temos aqui um alternador que parece muito o alternador do Voyage, mas não é. Nós temos essas duas caixas de ar com 2 borboletas e 2 cabos de acelerador, um para cada borboleta. É muito curioso, né? E o coletor desse escape, ele é muito básico. Depois, o Viper melhora isso e melhora o ronco também. Quando vocês notarem, quando a gente der a partida nesse carro, a lenta do carro, ela é muito... parece um carro 4 cilindros. Só depois de 3.000 giros, aí você realmente lembra que é um V10. Mas de qualquer forma, eu acho isso até interessante, visto que é um carro muito gostoso, por incrível que pareça, para andar de boa. Antes da gente dar um rolê, vou passar alguns detalhes e curiosidades sobre o Viper. Tem muitos componentes elétricos expostos que podem gerar manutenções futuras. Ele não tem flauta de combustível.
O carro é todo de fibra e o único detalhe de alumínio fica aqui em cima da tomada de ar do capô. Ele não tem braços pantográficos para levantar o capô, nem no porta-malas. São braços de metal que fazem esse acionamento. E o farol tem um nível, como se fosse um sistema de navegação, apenas para ajustar a altura da luz. Chegou a hora de a gente dar um rolezão. Quero agradecer um grande amigo meu, o Silvinho, que proporcionou essa experiência única na minha vida. Valeu, Silvinho! Ele tá pedindo pra trocar a marcha já. É. Olha que curioso. Nossa, o torque é muito legal, né? Você nem encosta no acelerador, ele já quer empurrar. Você tá relado, você tá andando quase que numa marcha lenta. Ó. Exatamente. Qualquer marcha que você for. Eu tô a 1000 giros. 1000 giros. Você anda com ele a 110, 120, com 1.300, 1.400 giros. Só entra um lado do motor, não acelera os outros 5. Só um cabo, né? Só um cabo. Na Legal. verdade ele divide em 2 cabos. Ele é um cabo aqui, né? Ele divide em 2 no meio, né? Uhum. Sai por fora. Verdade. E aqui que ele não viu, ó. Porque de lá pra cá, ó, ela é toda preta, não é marcada. Nossa, tá praticamente na lenta. Tá de marcha lenta, vai embora. Aí ele não... Os 5 bicos de cá, ele não injeta, né? Ele só pulveriza, né? Bem menos do que o lado de lá, né? Uhum. Anda de... É ruim, cara. Nossa, o carro é espetacular para andar. O único problema é a hora que põe o teto, né? Que aí bate a cabeça no teto. Ah, você é mais alto, né? É. Pega. Mas ele fica com o teto e realmente ele não é bonito. Só que é o seguinte, passear no domingo de manhã é até legal porque o sol não tá tão quente. Aham. Imagina se for fazer uma viagem ou alguma outra coisa. É. Se for fazer uma viagem ou alguma outra coisa, aí você tá fudido, porque aí é sol direto, né? Sim. Acho que agora acabaram as... Acabou. É uma marcha bem longa. Ó, tá de primeira ainda. Não, tem não. Você vai fazer o contorno para subir, tá certo? Tá. Na hora que você fizer o contorno para subir, você endireitar ele, você acelera. Tá. Aí você vai sentir. Passo reto ou dou uma esterçada aqui? Melhor esterçar, né? Reto. Não, Reto? não pega nada. Nossa, como ele é bom pra andar. Impressionante isso. O que que tem? Tá de 3. Tava de 3. O que que tem de cadeira elétrica nisso? Não tem nada. A única coisa que tá me incomodando agora um pouquinho só é o calor na batata esquerda. Aí, É a única coisa. Então. É impressionante, você anda de 3. Você anda de 3, parece que você tá de sei lá. Começa... Ele empurra, não, ele empurra. Ó, eu tô de 2 aqui. Olha o ar subindo quente. É. Porque ó, quando você tá devagar, na cidade ele sobe até o laranja. Não, ele esquenta. Ele esquenta na cidade. Aí você pegou a estrada, ou pegou uma avenida que você desenvolveu, ele já baixa um pouco. Nossa, como ele é gostoso. Aqui, onde pega, é muito raiz, onde segura aqui. O braço tá apoiado, né? É isso, é perfeito. Aqui é perfeito, esse carro é perfeito. É espetacular. Aqui, né? Vai atrás do pretinho ali. Tem uma distância dele. Aham.
Espetacular. E o legal é isso, eu tô 2.000 giros. Você vai fazer a curva agora. Por primeira? Não, pode ir de segunda mesmo. Tá. Na hora que você endireitar o carro, você acelera. Se não vê ninguém aí. Tá. Pode ir. Direito. Acelera. Nossa! Olha, eu tô 3.000 giros. Corte por 6,5. Deixa eu dar uma de 2 aqui. Uau! Uau! Nossa, que animal, meu! É muito torque, né? Muito torque, não tem outra definição, né? E assim, é uma patada, pau! É do início ao fim, né? Você viu que pra ele ir a 6.500 giros, quanto ele demorou? Só cresce, né? Ele não vai devagar. Nossa, é espetacular. Baixou. Baixou, tá vendo? Ele gosta de respirar, né? Demais, Silvinho. Matou à vontade? Meu Deus do céu, eu tô realizado. Sábado, Você imagina, você sabe o que é isso? É ser um moleque apaixonado por esse carro e ter a oportunidade de andar nele. Posso dar uma de primeira aqui? vai? Nossa! Tremendo por quê? Nossa, que demais, velho. Espetacular. Posso ir de novo, Silvinho? Vai embora, mano. Por uma de 2 aqui, ó. Ele cresce, hein? Cresce, não para. Ele cresce. Você não tem estrada, né? Esse carro nos 201 metros, capaz que vire um 7 baixo ou 7 alto. Um 8 baixo ou um 7... É de 7... 8 pra baixo. Segurar Não um é- pouco mais a primeirinha aqui, ó. Não é drift, tá? Olha, não tem nada que se compare com isso. O carro é animal. É um carro, isso é um carro. Isso é um carro, cara. Meu Deus. E ele dá uma segurança, né? É uma falsa segurança, Uma né? falsa segurança, porque É. a hora que ele vira, né? É. Esse carro numa subida de montanha, se você não morrer, você faz rápido. Nossa, que torque, é impressionante como empurra. E o legal é aspirado, então se você tá 2.000 giros, você der o pé, o carro vai empurrar. Tô tipo, olha, Amanhã você tá aqui, 1.500. né? Do pé o carro tem. Tá? Sim. Isso aí. De boa. Parou, né? Você também. Engatar uma quinta que eu não engatei. Aí você não acelera. Ó a sexta, ó. Nossa, o carro quase morreu. Fala, criança. Espetacular, não tem nem o que falar. Vou falar o quê? Muito bom, cara. Algo parecido? Nunca. Nada? Nada. Carro? Não. É um carro leve, pesa 1.540 quilos e 63 kg de torque, 400 cavalos.
um pneuzão muito grande. Eu achava que ele ia distracionar mais fácil. Eu achava. Não, porque ele é semi-blocante, né? Sim, mas ele também tá nos toiozão, né? Tá nos toios, no RR, né? R888. É. Só que ele é blocado, né? Se você sai, ele sai nas duas, né? Sim. Ele não puxa uma igual é uns carros normais. Né? Sim. Então a diferença é essa. Mas é louco, né? Nossa, isso aqui não tem igual. Isso aqui é a coisa mais louca do mundo. Peguei a mão da terceira. Boa, só bater. Só bater. Agora peguei. Igual o Dodge novo meu lá, o Jumbo. O SRT. Essa foi a minha experiência no Dodge Viper, o meu carro favorito. Posso falar pra vocês, ele é essa cadeira elétrica que todo mundo fala? Eu acho que não, mas não sei se é porque aqui tá montado no toio, se eu realmente não coloquei ele no limite, mas de qualquer forma é um carro único e espetacular. Não tem problema se ele não tem maçaneta do lado de fora, não tem problema se ele não tem vidro na janela. Tudo isso que ele proporcionou pra gente, eu vou levar pro resto da minha vida. E é por isso que ele fez tanto sucesso e vai para sempre ser o carro dos meus sonhos. Curtiu esse vídeo? Se inscreve no canal Curvão, deixa o seu like, participa do sorteio dos nossos carros e tamo junto, curveiros!